Alô, alô? Bom, vamos lá então, pontualmente aí, tentando alguns minutinhos de atraso aí, 7 minutos. Boa noite aí a todos. Estamos hoje aqui com a Blanca Patrícia, e aproveitando a vinda dela para Curitiba, hoje ela toca na Vibe, é um long set, é isso, né? Vai ser um long set. E amanhã no sábado no Chakra. E então, aproveitando a vinda dela aí para Curitiba, a gente decidiu chamar ela aqui para falar um pouquinho aí, ver o que essa menina tem para dizer. Ela é uma produtora musical, DJ, de Florianópolis, o que é bem atípico também, né? Teve gente com uma praia linda, uma lagoa linda daquela lá, gente que investe em ficar em estúdio, isso também é incrível. E legal, então a gente vai bater um papo, a gente não vai falar assim nada, assim, não vai mostrar nada técnico, mas podemos falar sobre, eu acho que todo mundo que está aqui entende também o que os equipamentos que ela usa e tal, isso que é essa parte que eu quero conversar com ela, e principalmente ser uma mulher aí na cena atuando no mercado aí que a gente vê de grande parte masculina ainda, a gente tentar mudar um pouco esse conceito aí e ter também mais produtoras musicais, mais presença feminina nessa parte aí das músicas também. Bom, para dar sempre uma aquecida aqui, vocês estão todos dormindo aí, né? Vamos dar uma salva de palmas aqui para nossa amiga. Assim vocês acordam um pouquinho. Então vamos lá, Blanca, fala pra gente um pouquinho, como é que foi como é que você chegou na música eletrônica lá? Você é de Floripa mesmo, nasceu em Floripa, e como é que você foi teu interesse com isso aí? Acho que é legal ver a trajetória. Primeiramente, obrigada. Seja técnica, né, como o próprio Rafa falou, ou com relação a coisas mais... A case dela está ali, ó. Ela pode abrir, ela pode... Então, né? Fiquem à vontade. E obrigada mesmo, porque eu não sabia que a minha opinião interessava tanta gente. Ó, plenário cheio, coisa bonita, e tem né? online aí também rolando, tá online também. Sim, sou de Floripa, nascida e criada. Já fui surfista. Lá, meus 18 anos, eu namorava um surfistinha, ia pra praia, tá? Tentei, aí um dia a prancha bateu aqui assim, ó. Aí eu saí carregada da praia e desisti. Então, até 18 você não produzia nada, então, não tinha interesse em música eletrônica, nada? Não, eu era cabeluda, que assim, ó, eu tinha uma banda, eu tocava voz e violão, e eu dizia, música eletrônica, música feita por computador, isso não é música de verdade. Aí eu pegava meu violão e ficava... Tipo, aquela rixa, Mas né? já tinha um envolvimento com a música, né? Sim, desde sempre tive banda com meus primos, minha irmã, a banda chamava Boi Verde. Aí a gente ensaiava na garagem. Era o quê? Qual o estilo musical era? Era pop rock, né? Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, que era aquela febre daquele momento. Tal. Eu era cantora e tocava guitarra. Assim. A gente se apresentava na escola, essas coisas. Aí eu entrei para a Faculdade de Artes Visuais, a UDESC, e assim que eu entrei na faculdade, eu fui convidada para trabalhar na rádio da universidade. E eu entrava na rádio às 7 da manhã, gazeava a aula na faculdade, ficava na rádio até de noite, fazendo a programação, fazendo locução, etc. e tal. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu conheci pessoas que já estavam mais interessadas e mais atentas à música eletrônica, e eles me apresentaram o trip hop, uma dessas pessoas, que é um dos estilos que hoje eu ainda trago comigo, que eu adoro. Então, eu entrei na música eletrônica pelo viés do trip-hop. Na época, era o Electroclash, a Miss Kitchen estava vindo com força. Tinha essas baladas lá em Floripa? Tinha lugar para sair e curtir isso? Cara, então, eu fui sair de casa muito tarde, assim, para ir para balada. Com 20 aninhos, é que quando eu comecei. Eu nunca fui essa adolescente meio rebelde, de sair cedo e tal, enlouquecer. Então, eu não acompanhava muito circuito, assim. Eu acho que tinha, na Beira-Mar, aquela que era... Bom, vocês não... Tinha, devia ter, mas não como hoje, porque era muito mais... a música comercial ainda estava muito mais em voga, até mesmo porque eu não sabia nem onde pesquisar músicas que não fossem tão comerciais, porque a nossa referência era a rádio. Aí, só para continuar, por exemplo, na rádio, como eu fazia o programa, eu comecei a fazer um programa de música eletrônica, porque eu me interessei, aí me convidaram para participar. Era de trip-hop o programa? Era de trip-hop, era 3 horas de trip-hop, virando a madrugada. Aí me convidaram para pegar uma pistinha num clube que estava abrindo. Falei,
tá, posso ir brincar de ser DJ? Ah, legal. Aí a pessoa que estava me entrevistando assim, tá, mas você já mexeu em CDJ? Eu falei, já. Eu nem sabia o que era CDJ. Né? O que é isso, né? Aí eu fui procurar um amigo meu que era que discotecava uma noite de black music, e ele me ensinou o que era um CDJ e tal. Eu falei, tá, vou lá. Aí eu aprendi num CDJ 100. Chegando lá era aquele CDJ de gaveta, cara. Assim, os Denon. Denon, que você tinha que apertar botãozinho para sincar a música. Ora, bati panela pra cacete. Mas bom, foi legal, foi legal. Assim. Mas tudo começou, então, na rádio Tudo começou na rádio da universidade. Chegou a fazer alguma coisa de FM lá, não? Então, você diz... Depois uma outra rádio, rádio maior? Não. Mas a rádio ela era uma rádio aberta, era uma rádio comunitária. Ah, tá. Não era uma rádio focada só dentro da comunidade universitária. Pegava toda a grande Florianópolis. Mas a rádio, então, te deu uma experiência para softwares de edição? Sim, aprendi algumas coisinhas de edição, gravação, exatamente. E a edição é por onde a gente começa a produção, né? Exato. Quando você começa as primeiras... passos que você dá é aprender a editar um sample, editar um trechinho de música. O que usava lá? O SoundForge? Cara, na época, eu não lembro nem o nome daquele negócio, mas era um programa que vendia num CD que parecia um Lego, assim. Não muito diferente de hoje, mas era tudo muito... Era o Fruit Loops também, só que na época, para mim, o Fruit Loops era... Acid Pro. Eu acho que sim, porque eram vários pacotes que tu comprava e via. Era uma coisa, assim, bizarra. Mas eu fiz minha primeira música lá. Claro, sem nenhuma noção de finalização. Foi um trip-hop? Não foi um trip-hop. Trip-hop eu fui fazer depois, assim, porque é um pouco mais complexo. Sim. Mas eu comecei nessa brincadeira, assim. E aí editava um pouco no SoundForge e tal. E depois, aí, quando eu realmente entrei para discotecar, comecei discotecando, eu discotecava de tudo, pop, rock, sertanejo, aquele tipo de festa que rolava de tudo. E eu era a única festas DJ. Festas da faculdade? Faculdade, festas de guetos, enfim. Vamos fazer, chama lá a Blanca. Não, no caso era Patti Laus, meu nome era Patti Laus. Não era Blanca. Ainda não era? Né? Ainda não era Blanca. Em que momento teve essa mudança? Cara, essa mudança foi quando eu estava assim, de saco cheio, porque eu me criei nesse circuito de música mais comercial, mais pop, e eu me esgotei nesse circuito, porque eu comecei a ficar infeliz. Quando eu comecei a estudar produção musical, principalmente, eu comecei a fazer minhas músicas, eu ia cada vez mais desgostando do que eu era meio que forçada a tocar. E era um circuito tão fechado que eu lembro que quando eu tentava tocar um technozinho, um tech house, a galera meio que vaiava, assim, porque não tinha uma diva cantando. Eu me sentia muito mal. Já foi vaiado? Então, como DJ, já foi vaiado? Já, assim, nesse sentido, sim, de sai daí, fazer assim. E como é que aquilo toca em você? É horrível. Eu demoro para me recuperar. Sim. Eu vou para casa e fico assim, demora basicamente, uma né? semana até eu entender que a culpa não é minha, que a culpa é da pessoa, de repente... Ela não estava bem naquele dia, não pegou ninguém, né? De repente, o barato não fez efeito como queria. A culpa não é minha. Mas, durante muito tempo, essa responsabilidade também foi jogada em cima do DJ, né? A pessoa sai de casa achando que é o DJ que tem que salvar a noite. E o DJ... E aí foi adquirida para a persona do DJ essa responsabilidade de ser junk box também, assim, toca o que eu quero ouvir. Muitas vezes as pessoas pegavam o celular e, com o nome das músicas, toca essa. Eu olhava assim, a próxima. O próximo DJ. Né? Tipo, eu não trouxe essa, mas o próximo DJ trouxe. Então, assim, já toquei, onde é que você estava que não ouviu? Entende? Como assim? Essa eu nunca mandei. E eu detestava assim, receber essas coisinhas, porque eu nunca fui muito de atender pedido. Até hoje eu não atendo muito, às vezes, até quando pedem para tocar minha música, se não está dentro da minha programação mental, se não encaixa ali naquela hora do set, se não encaixa na hora, não toco, infelizmente. Assim. Então, de repente, o DJ deixou de ser aquele cara que tocava o que ele gostaria de mostrar para o público. Gente, isso aqui eu trouxe novo, eu trouxe de lá, trouxe de Nova York, escutem. Para se tornar o cara que tinha que tocar o que o povo queria ouvir, porque as pessoas sentem necessidade de subir no queijinho e cantar. E dançar. A importância é saber, nossa, essa eu conheço. De cutucar um amigo. E outra coisa que eu acho legal, assim, porque eu já estou aí há muito tempo na noite, 20 anos aí, como DJ, 18 anos, mas não é do que eu não quero falar de mim, quero falar de você. Floripa, eu me lembro que era uma cidade onde não tinha muita coisa, até um certo tempo atrás. Quando o pessoal, inclusive daqui de Curitiba, levou essa cultura da música eletrônica para Balneário Camboriú,
através do Arung e tal, né, o Conte, o João Mansur. Isso acabou depois respingando, né, um pouco em Floripa. E lá surgiram daí a Pachá, surgiram grandes casas, né? Você acompanhou todo esse processo, toda essa evolução dessas casas lá? De longe. Frequentei muito pouco essas não, honestamente, não frequentava, não. E eu não presto muita atenção no mercado nesse sentido, para ser bem honesta. Eu fui frequentar a noite de Floripa há 4 anos atrás, bem dizer, que foi mais ou menos quando abriu a Terraza. Isso. Eu lembro ainda quando abriu a Terraza, uma amiga minha que era DJ dizia, vamos lá na Terraza, e eu fechava o olho. O que será que é essa Terraza? Será que é um terraço? Será que as pessoas ficam em cima do terraço e rola lá? Eu não tinha porque tinha isso no Ibiza, né? Tinha no Ibiza, em Balneário, tinha o terraço do Ibiza, que abria às 7 horas da manhã, quando fechava o clube, todo mundo ia lá e ficava naquela terraça. Eu pensei que fosse essa vibe, assim. Aí um dia, eu sempre fui muito intocada, e ela dizia assim, na época, dizia, Paty, você tem que sair de casa, você tem que mostrar o seu rosto, as pessoas têm que te conhecer, porque tem que fazer um network. Eu dizia, ai, que saco. Mas você não saía por quê? Ficava produzindo? Eu ficava muito intocada produzindo, e quando eu decidi virar, né, de Paty Laus para Blanca, foi um momento de muita imersão. Eu fiquei mais ou menos 2 anos sem tocar, porque eu fechei aquelas portas que estavam abertas para mim. É importante fazer isso, né? Dar um reset, reset, acho importante, né? No meu caso, foi muito importante, porque eu tinha que mudar tudo. Tudo. Eu não poderia continuar como Paty Laus, porque as pessoas confundiriam as coisas ainda. E eu tinha essa impressão que, se eu não botasse a minha cara, a minha identidade no que eu estava fazendo de verdade, não ia dar certo. Então, foi 2 anos de muito perrengue, 2 anos sem grana. Então, oficialmente, a Blanca nada. Surgiu em que momento? Em que ano era? 2013, mais ou menos. 2014, eu anunciei. Ó, gente, agora é assim. E daí você já entrou com um EP? E aí, o que aconteceu? Eu tive a sorte de ser aceita pela Stereoke. Eu mandei uma demo para eles. E aí o Cris, que é o dono da gravadora, falou, tá, você já assinou com alguém? Eu falei, não, isso aqui tá... você é a primeira pessoa que eu estou mostrando. Ele falou, não assina com ninguém, porque é uma das melhores músicas que eu recebi em 1 ano de gravadora. Falei, pô, que bom. E eu também dei sorte, porque a gravadora era novinha. Ela estava indo completar 1 ano de vida. Então, eu já entrei no núcleo da gravadora para ficar, entende? E aí, o que acontece? Fui lá para Berlim, para tocar com eles no aniversário de 2 anos, e lá eu anunciei a mudança. Falei, gente, ó, estou aqui em Berlim, agora eu faço parte desse grupo. Agora chegou com os 2 pés no peito. Chegou com o pé no né? peito, calcinha no teto, dizendo... E eu acredito que isso foi muito importante nessa virada, porque se eu tivesse feito isso daqui, se eu não tivesse o background de uma gravadora iniciante, talvez não tivesse acontecido também. Eu tenho muita noção da importância do conjunto. E a tua estética sonora, assim, o teu som, né? Daí, obviamente, que se você, né, evoluiu ali de Paty Laus para Blanca, mudou-se também a estética sonora. Como é que você achou teu signature sound, o teu som? Porque a gente ouve tuas músicas, dá para ver que são suas, isso né? É muito legal. Sim, isso é importantíssimo. Eu falo para os alunos, você tem que ter o teu signature sound. Como você E eu sigo procurando, na verdade, porque eu só sei que eu encontrei a minha identidade porque você me diz. Porque alguém me diz. Porque se eu disser assim... Mas eu, como artista, quando eu sento para produzir, eu não penso assim... eu vou fazer uma bomba agora eu vou botar meu carimbo. Não, o artista nunca sabe o que está fazendo. Exato, né? Porque é uma coisa tão orgânica, é tão natural. Então, quando eu tenho esse tipo de feedback, é muito legal. Eu tenho amigos, e não só amigos, mas as pessoas dizem, olha, no meio de 1000 músicas, se eu escutar essa aqui, eu sei que é você. Então, mas eu não sei exatamente o que me define. Eu sei o que eu gosto de fazer. Eu sei o que tipo de synth eu gosto de usar. Eu sei que tipo de filtro eu gosto da maneira que eu gosto de filtrar as coisas. E também tem eu acho que eu tenho uma característica musical. Por exemplo, eu acredito que aqui na escola de vocês e também em várias outras, a gente costuma usar referências, né? Ó, pega essa referência, bota lá no topo do teu projeto e essa música você vai seguir. Eu tento fazer isso. Eu boto a referência, pá. Esquece ela, nem olha. Velho, eu juro que eu tento fazer o mesmo synth, fazer o mesmo kick, eu tento... Não sai. Quando eu vejo a música, a minha música virou uma coisa completamente diferente, aí eu me sinto uma imbecil. Eu falei, cara, que incompetência, eu não consigo nem copiar a música. Mas eu acho que isso, por um lado, é bacana, porque, no fundo, eu entendi que não é a cópia. De repente, você tem que entender um pouco a ideia que você está interpretação, interpretação, né? É um papo mais nerd. O que você usa para produzir lá? Qual que é o teu DAW lá que você usa? Eu comecei estudando Cubase. Aí entrei pelo Cubase. Depois, quando me apresentaram o Ableton, eu achei ele bem mais
prático, mais fácil, mais intuitivo. Aí passei para o Ableton. Do Ableton não abandonei mais. Durante muito tempo eu finalizava no Logic, mas era um processo todo difícil. E agora me dizem que o Ableton 9 já não deixa tanto a desejar na parte de finalização. Então, eu larguei o Logic e faço tudo no Ableton. Aí eu tenho... Queria saber se a Ribeira está de acordo, é isso aí? O Ableton 9 está bala para mix, master, final? E aí a grande verdade, assim, ó... O Adam é a nossa autoridade máxima. Mas, e ao mesmo tempo, assim... Mas também tem a alma da música. Isso aí é o mais importante, né? É o que eu ia te dizer, cara. Olha só, tem gente... Eu conheço gente que tem estúdio de milhões, que tem equipamento para tudo quanto é canto. Não sai uma música. É. E tem neguinho que tem um laptop, Windows ali, faz no fone e o negócio vira. Então... Isso não é preponderante mesmo. Na medida que você vai evoluindo, se você conseguir comprar um sintetizador, porra, que bacana. Se você conseguir evoluir o seu computador, a sua placa de som, é isso, investe. Mas também, às vezes, a gente fica esperando a situação ideal. Você teve um pouco dessa trajetóriazinha também? Vou começar devagarzinho aqui, um computadorzinho. Sim, eu comecei com um desktop Windowsinho, assim. A minha primeira placa foi uma Fast Track Pro. M-Audio. Meus monitores eram, eu nem sei a marca diabo, era um amarelinho, que não é carregar, é pior. Nossa, não sei. Genérica? Tem carregar genérica? Uma genérica para carregar, sim. Hã? Behringer? Eu não lembro o que era, mas era uma siglinha assim também. E aí comecei na funcionou, minha sala. Né? Funcionava. Funcionou, e assim... É bacana a gente perceber, é legal olhar para trás e ver, porra, claro. Que bacana, né? E, óbvio, a gente vai produzir muita coisa ruim até sair uma coisa legal. E eu não acredito em pessoas que produzem música em um dia. Eu não acredito em pessoas que dizem que a sua primeira produção é fantástica, é maravilhosa. Eu acho que o tempo... É sempre a última, né? É sempre a última, e olha lá. A última, né? Ainda assim. Não... E aí, sim, a gente vai adquirindo. Porque eu queria dizer, às vezes a gente fica esperando a situação ideal. Ah, não, eu só vou produzir quando eu tiver o meu Mac lá. Ah, tá, não, eu só vou mostrar minha música quando ela estiver finalizada num mega de um estúdio. E aí essa situação ideal ela não vai chegar. Porque é uma brincadeira muito cara essa nossa. É uma profissão cara para você adquirir cada coisinha, cada equipamento. E os demos que você mandou lá para o selo inicialmente, em que momento você falou, não, agora eu acho que eu posso mandar, acho que está aceitável, tem um standard de mercado que acho que pode ser que role, ou você não Primeiro, achava isso? Não, eu nunca penso em mercado. Inclusive, eu mandava demos pro Cris e ele dizia, eu nunca esqueço. Mas você mantém assim, pelo menos assim, não uma visão assim de mercado dessa forma, mas a estrutura musical, ela um DJ tocaria, ela se encaixa, penso nisso, homem. Ela Não como é que você faz nisso. A estrutura das tuas músicas? Eu não penso, na verdade, às vezes eu quero foder com o DJ. e te facilitar, porque você sabe que tem um truquezinho ali, ele não, né? Por exemplo, aquela minha música... Aquela viradinha uma depois, né? Soturno, por exemplo. Não, isso eu não faço, isso é sacanagem. Mas, por exemplo, Soturno é uma música que tem um break de 2 minutos e sabe quando... Eu não penso realmente na estrutura de... Eu não penso, essa virada vai ser legal para o DJ, vai ser bacana. Eu penso até ai, olha... Não, entende? Qual foi a pergunta? Não, da demo que eu mandei, né? Do demo, que momento você falou, agora eu vou mandar isso aqui, acho que isso aqui é aceitável. Eu tenho um parâmetro pessoal que é assim, eu estou produzindo. Aí, se eu levantar da cadeira e dançar sozinha no estúdio, tá legal. Aí eu fecho o olho, aí eu apago as luzes, aí eu me imagino na pista. Aí eu aumento o volume e falo... Eita, tá bom, entendeu? Aí eu sento e vou de novo. Tá. Aí eu durmo e acordo. Tá uma bosta, vamos continuar de novo. Porque a noite ela é importante, né? Quando você está ouvido, né? Às vezes fica meio alienado ali, né? Você termina a noite achando que está fantástico, você amanhece o dia com a certeza que está uma bosta. Aí você começa tudo de novo. Mas aconteceu isso com a minha música. Quando eu levantei, fechei o olho e falei... tá legal, acho que eu vou tentar mandar para alguém. Aí mandei e funcionou. Esse é o meu parâmetro, não é outro. Esse processo de mandar também o material para a turma, eu acho que é interessante a gente falar.
Como que você fez? Você foi mapeando possíveis gravadoras que se encaixavam da tua proposta musical? Eu mapeei um pouco, tentei ver umas listas de Beatport, assim, mandei para algumas. Mas, hoje em dia, é preponderante, no meu ponto de vista, você mandar demo para essas demos, é muita sorte. Né? Alguém parar para ouvir, escutar, é uma questão de sorte. Hoje em dia, o ideal é você ter uma rede de contatos e você conseguir ter alguém que te indique. Tem muita gente que me manda demo e eu escuto e digo, isso aqui é bacana, vou mandar para Stereoke. Porque o ideal seria você ter alguém que conhece alguém, porque quando chega por indicação, você sabe que a gravadora vai ouvir, que alguém vai ouvir. Né? Quando manda para e-mail de demos, é mais delicado. Geralmente as pequenininhas vão ouvir. Mas no momento você teve que mandar. Não, mas aí o que acontece? Isso aí, né? Eu encarei porque eu conhecia o Cris. O Cris foi para Floripa tocar umas 3 vezes, que é o Soul Button. E eu conheci ele numa dessas ocasiões. Viramos coleguinhas de Facebook, coisa e tal, trocar ideia, tomamos café juntos. Eu trouxe ele aqui para Curitiba para ele tocar na Vibe. Então, houve uma amizadezinha leve, básica. O suficiente, né? O suficiente para ele poder me ouvir. Dizer assim, Cris, fiz isso daqui, o que você acha? Por exemplo. E aí ele curtiu, aceitou e valeu. Mas eu acho uma rede de contatos é legal, assim. E eu também sou bem cara de pau. A partir do momento que eu lancei uma música pela Stereoke, que isso me deu uma projeção, hoje eu escuto algumas promos que não chegaram para mim ainda, eu escrevo lá, ei, me manda essa promo, tal. A gente tem que bater na porta dos caras, tem que mandar mensagem no Facebook, uma hora alguém vai ouvir, né? Legal. E já avançando um pouquinho aí a conversa, essa parte mais técnica, fala um pouquinho do teu estúdio, como é que é lá, o que você tem, além do Ableton, você usa, o que você gosta de usar lá, como é que foi essa... De repente tem um plugin lá que você acha legal, como você fez para entender essa questão da produção, um pouquinho mais da parte de síntese, eu acho que isso aí é legal também. Meu estúdio é a minha garagem, eu fechei um pedaço da garagem com MDF, aí botei madeira no chão também. Na verdade, eu fui expulsa de casa, porque o estúdio era na sala. Aí ninguém aguentava mais. Vai para lá. Vai para lá. E aí foi feito lá. Começou bem ralinho. Eu tinha meu computador. Eu tenho um mini Mac. Comecei só com uma controladorinha da Korg, um microcontrol da Korg. Aí a minha primeira evolução foi pegar uma placa de som melhor, que é a Apogee, a Do It Do. E aí, aos pouquinhos, agora, eu acostumo, quando eu toco fora, eu troco meu cachê por equipamento. Porque, às vezes, não dá para entrar com grana. Você é uma gear freak? Assim, tipo, olha, freak? Já pensei... Não dá para coisas? ser porque é caro, né? Eu não tenho ainda condição de ser freak. Mas eu acho que, na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo que o menos é mais mesmo. Por exemplo... Antes, eu não era muito seletiva. Quando eu ia comprar música ou baixar música, eu baixava tudo. 10 gigas de música. E ficava 9 gigas e meio abandonado. Assim. E a mesma coisa com VSTs. Eu baixava tudo quanto é VST e não usava nada. Eu usava 1 ou 2. Então, esse é um conselho que eu dou. Vamos aprender a ser seletivos. Porque quanto mais seletivo você é, mais prático e objetivo você se torna. Hoje, eu só compro música que eu sei que eu vou tocar. Não tem aquela música que fica na gaveta. Não, se eu vou tocar, eu compro, senão não. E a mesma coisa com VSTs, com os plugins. Eu não sou muito de acumular muitos VSTs. Hoje eu gosto muito do Diva. É um VST que eu uso com bastante frequência. Eu tenho um pacotezinho do Rob Papen. Então, o sub-boom bass adoro para fazer as bases de bass levadas, assim. Uhum. Aí, eu acho fundamental na nossa vida de produtores termos amigos nerds, porque a gente nunca vai saber tudo. Então, eu sempre tenho um amigo muito nerd, muito próximo de mim, que quando eu tenho dúvida eu pergunto, coisa e tal. Aí esses amigos nerds, às vezes... Mas respeito ao que? A uma instalação? Instalação e... Às vezes, porque eu tenho o maior medo de entrar nesses sites piratas para baixar VST, por exemplo. Porque você entra e daqui a 1 minuto aparece uma mulher pelada, aparece um... Cara, aí quando aparecem essas coisas, eu fico... Você prefere investir num software original? Eu invisto em software original. Hoje eu posso investir em software original. E quando eu preciso muito baixar alguma coisa pirata, aí eu peço para os amigos nerds. Amigo nerd. Ele já traz limpinho, né? Aí traz limpinho, já traz testado, já está craqueado, aí já tá tudo funcionando, assim. E aí eu tenho de hardware lá em casa, eu tenho um Microbrute,
Eu tenho um Minotauro do Moog. Comprei um Modder 32, mas não consegui desbravar ele ainda porque exige tempo. A mesma coisa, comprei um da Dave Smith, o Evolver, também não consegui ainda, porque tu tem que pegar o manual, né, e dar uma olhadinha. Não consegui parar no estúdio para fazer isso ainda, mas está lá, a hora certa vai chegar. Estou com uma TR-8. Deixa eu lembrar o que mais. Por enquanto, acho que é isso. E estou feliz, assim, não quero agora... Já é o suficiente, para né? mim, para a música que eu faço, por enquanto ainda é o suficiente. Um dia que eu, de repente, um Modder 32, um sub, né, da Moog, de repente eu pego mais tarde, mas por enquanto eu estou feliz, assim, está dando certo. É isso aí, não precisa muita coisa também, né? Não precisa muita coisa. Eu ia falar assim, por exemplo, você falou de mercado, né? A gente, às vezes, o mercado, às vezes, ele atrapalha a gente. Porque a gente fica querendo prestar atenção na música que está no topo das paradas. E eu conheço gente que só reproduz o que está no topo. Não é bacana, assim. Porque chegar no topo não é o objetivo. Vocês têm que entender, enquanto produtores, que existe a música. A música é o núcleo. Enquanto núcleo, isso deve ser a coisa mais importante da vida de vocês. Vocês devem entrar na música porque a música ela faz sentido para vocês. A festa não deve fazer sentido. A bebida, pegar a gatinha, estourar champanhe, essas coisas que são periféricas, andar de helicóptero, ter um jatinho particular, essas coisas são todas periféricas. E, às vezes, elas são apenas consequência de um bom trabalho. E, às vezes, ela é só momentânea também, né? E muitas vezes são momentâneas. Porque eu costumo dizer, com muita clareza, que existe, assim, a pessoa que se posiciona como DJ e a pessoa que se posiciona como artista. Eu entendo que quem se posiciona como DJ é aquela pessoa que entende que está ali para proporcionar uma experiência para um público, mas está, acima de tudo, para agradar. É o DJ que vai estar na festa especificamente para agradar, e, de repente, ele vai atender pedidos, de repente, ele vai proporcionar aquele momento de prazer fugaz. Tocar os hits. E esse tipo de profissional é importante, porque tem gente que quer consumir isso. Sim. E tem o cara que é o artista, que ele não está ali exatamente para agradar a pessoa. Ele não está ali exatamente para atender o pedido da pessoa que vai tocar. Ele está ali porque, no íntimo dele, ele precisa se expressar de alguma forma. Ele precisa botar a sua alma para fora e ele escolheu a música para fazer isso. E, dentro do campo vasto que é a música, ele escolheu a música eletrônica e escolheu, de repente, produzir música eletrônica. E fazer as pessoas pensarem também. E fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas sentirem. Não é só uma questão de colocar a pessoa em movimento, é de atingir ela de alguma forma. E, no meu ponto de vista, esses caras que se posicionam como artistas, eles não estão encabeçando os top 10 da vida. Talvez eles não estejam também dentro dos clubes. Eles estão em festivais, eles estão em teatros, eles estão em alguns outros lugares. Óbvio, também estão em pistas de dança. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu torço muito para que cada um de vocês que está entrando nesse circuito da música eletrônica saiba o real objetivo que está levando vocês e que esse objetivo não seja o objetivo periférico, a fama, o glamour, a grana, porque isso vai demorar muito para acontecer. Às vezes nem acontece, né? E, às vezes, na maioria absurda das vezes, não acontece. Na maioria absurda das vezes, não acontece. Entende? E eu costumo dizer assim, existe uma diferença entre fama e sucesso. Até um idiota é famoso. Até um imbecil pode ser famoso. Você pega um vídeo de um youtuber imbecil, o cara tem 1 trilhão de acessos, o cara é famoso e está na televisão fazendo um programinha. Sucesso é outra coisa. Sucesso são pequenos empreendimentos diários que você executa com sucesso. Né? Se você, por exemplo, sofre de depressão, acordar todos os dias, abrir o olho, se vestir, ir para a rua, encarar a vida, é um sucesso, é um pequeno sucesso. Se você está estudando produção musical, terminar uma música, por mais lixo que ela seja, é um sucesso. Então, a gente tem que ir atrás de nossos pequenos sucessos, para que esses pequenos sucessos, ali na frente, se transformem no que a gente está buscando,
que é o nosso reconhecimento, de repente, como artistas. Então, eu sempre incentivo a galera a entender realmente o que eles querem. São as realizações, né? Colecionar realizações. Exatamente. E que sejam muito honestos, que não seja o do outro. Eu quero ter o helicóptero daquele cara, eu quero ter a namorada daquele cara, eu quero tocar naquele clube. Não pautem a vida de vocês num sonho de tocar em determinado clube. Nossa, como eu queria tocar naquele clube. Eu conheço gente que pautou a vida no desejo de tocar naquele clube. E essas pessoas fizeram de tudo. Coisas sórdidas, acordos sórdidos, coisas babacas. E aí eles tocaram naquele clube. E no dia seguinte eles não eram ninguém. Não tinha nenhum legado. Se você abre o SoundCloud da pessoa, não tem música, não tem nada, não tem argumento. Pautou a vida para tocar naquele clube por uma noite. Talvez nunca volte. Entende? A gente tem que pautar a nossa vida em coisas muito mais interessantes. Tocar naquele clube vai ser uma consequência de um trabalho longo, de um processo longo. E, muitas vezes, na vida de vocês, a vida vai chamar vocês para o combate. Vai dizer assim, olha, acordem, abandonem esse sonho aí. Ser DJ não é para vocês. Por quê? Porque está faltando grana, porque virei pai, porque virei mãe, porque meus pais estão enchendo meu saco, porque eu não estou conseguindo dar conta da minha vida, eu vou ter que largar meu sonho para ser bancário. Vou ter que trabalhar num caixa eletrônico. Né? A vida vai bater na porta várias vezes e vocês vão dizer assim, eu atendo ou não atendo? Eu atendo ou não atendo? Você teve na tua vida um pouco disso aí? Eu tive, várias vezes. Eu lembro que eu sentava, eu chorava, eu dizia, meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. Eu estou sem grana, eu não tenho como pagar meu aluguel, eu não tenho como pagar essa dívida. Eu tive que pedir ajuda, eu passei um tempão dependendo de ajuda para pagar minhas dívidas. E eu dizia, meu Deus, me ajuda porque eu não quero fazer outra coisa da minha vida. Eu não sei fazer outra coisa da minha vida. E eu chorava. Acreditou, né? Acreditou. Isso é importante. Eu sentava na beira do mar, porque só ia para o mar para chorar. Né? Não, minha pele alva, que eu não sou da praia. E eu dizia, me dá uma luz, me dá uma luz. E eu persisti, sem perseverança, sem acreditar, sem ajuda. Às vezes, eu precisava de ajuda. O fato de ser mulher, isso ajudou, atrapalhou? Isso, como foi a tua interpretação disso tudo? Todo mundo pergunta, como é ser mulher na cena eletrônica, né? Aí eu costumo responder em duas partes essa pergunta. Eu digo, vou responder a primeira pergunta, como é ser mulher? Pô, ser mulher é legal pra caralho. Adoro ser mulher. Voltaria mulher na próxima encarnação. Vou pedir para Deus ele me fazer esse favor. E ser mulher na música eletrônica é muito legal. Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Ou eu sou desatenta a ponto de não perceber o preconceito. Né? Talvez ele possa ter passado na minha frente e eu não dei muita atenção. Mas acho que você passa assim você é segura, né? Você passa uma impressão de que você sabe o que você está fazendo, né? Esse é um ponto extremamente importante, porque vamos falar de mulher na cena, né? A gente sabe que a gente tem aquelas mulheres que, ao invés de vender a música, vendem o corpo. Aquelas mulheres que vão vender a beleza, as mulheres que vão... Aí, uma vez, vou contar para vocês. É vergonhoso. Conta, Blanca, conta. Eu era residente de um clube, que eu não vou dizer qual é. Passei 7 anos residente nesse clube. O cachê nunca aumentou, era de 100 a 300 reais o cachê. Aí, uma vez, resolveram trazer a DJ Topless para tocar. Eu falei, caralho, tá. Aí, eu tinha que abrir para a DJ Topless. Aí, gorda, feia, não por isso, mas assim... Aí eu lembrava o nome dela, esqueci. Ela botou um negocinho aqui, assim, e aí, na hora, ela tirou um negocinho, aquelas coisas balangando e tal. Eu falando, tá, e quando que ela vai mixar? Ela não mixava. Aí eu cheguei para a promotora da festa, assim... Quanto que foi o cachê dela? Aí, na época, foi uns 2 pau, assim. Eu falei, poxa, eu tocando por 300 pilas, devia ter investido em silicone, então? Estou investindo no lugar errado. Nesse momento da minha carreira, eu me senti vítima de um sistema de entretenimento que paga 2 pau para uma DJ Topless e paga 300 para alguém que está ali um tempão tocando. Né? E aí foi um único momento que eu pensei, porra, estou no lugar errado, que caralho, que inferno, né? Mas porque tem mulheres que têm esse tipo de comportamento, que vão vender o corpo, e tem clube que valida isso, tem audiência que valida isso. E aí o que acontece? As pessoas ignorantes colocam todas as mulheres no mesmo saco. Então, para a gente que realmente está investindo em música de verdade, a gente tem que se posicionar muito bem. Tanto eu não faço ensaio sensual.
se você parar para ver meus ensaios, eu nunca fiz questão de mostrar, olha como eu sou branca, olha como eu sou bela. Graças a Deus. Porque na verdade que nós não queremos, né? Exato. Isso aí tem que então, mudar. aí a gente Senão era mais uma, né? E acho que eu incentivo as mulheres a entenderem isso. A gente não precisa mais fazer ensaio fotográfico segurando fone, não precisa fazer ensaio fotográfico segurando CDJ, né? A gente pode, se precisa de press kit, mostra a sua cara. Pronto, da melhor forma possível. Então, acho que uma mulher se posicionar de uma forma mais segura e não se posicionar como um produto a ser consumido, isso. Né? Ó, não me consuma a minha música. Se você me acha bonita, que bom, obrigada. Fico feliz de saber que, de alguma forma, né? Se você me acha interessante, legal. Se você me acha simpática, ok, é meu natural, eu sou assim. Mas a minha música está aqui, ó. Né? Ouve aqui ela primeiro. É ela. E sempre que alguém tenta fazer um caminho diferente para a Blanca, eu digo, não, volta, porque não é. Às vezes eu contrato alguém para fazer meu ensaio, porque eu produzo todos os meus ensaios. Eu produzo roupa, né? E aí a pessoa, às vezes, mas faz uma pose assim. Eu falei, não, desculpa, a pose vai ser assim. Essa questão também, eu acho que é bacana que você comentou aí, do visual, né? Que eu acho que isso também é bastante marcante aí para o público como um todo aí, né? Que é essa tua imagem, né? Blanca, eu acho que é super, tem tudo a ver com o teu nome aí, por você, né? E você é adepta do blackness também, você sempre de preto. Então, eu me tornei um pouco, eu fui reparar, meu guarda-roupa tá horrível, tá todo preto. Porque eu pensei assim, eu vou vestir preto para dar o contraste com o cabelo. De alguma forma, eu chamo mais atenção para a ideia do branco usando o preto. Foi mais uma estratégia mesmo do que uma paixão pelo preto. Mas você meio gosta de Berlim e tal, essa coisa que veio de lá, né? Essa onda toda aí do preto. Me disseram uma vez que essa onda começou porque o DJ ele não queria ser muito chamativo. Então começou a vestir preto para que fosse mais minimalista mesmo, para que na cabine não interessasse muito se ele está com bolo na mão, se ele está com cores, né? A ideia era mais ele estar mais neutro e quanto mais a gente focar na música, bacana. Foi o que eu ouvi uma vez, assim. E acho que faz sentido. Assim. O fato de ser uma mulher lá em cima já chama um pouco a atenção, né? Então, eu não vou degotada, enfim, eu tento ser mais discreta, o preto ajuda. Mas confesso que, no meu caso, foi mais pelo cabelo mesmo do que qualquer. Mas foi estratégico, você pensou nisso? Eu penso em tudo mesmo, não tem um ponto sem nó. Sim. Mas acho que tem que pensar em tudo mesmo. A gente tem que amarrar tudo, a gente tem que amarrar tudo. Eu acredito que se você tem criatividade e capacidade de fazer a sua carreira ser toda amarradinha, tudo que você vê hoje a respeito da Blanca, eu fiz. Eu nunca contratei ninguém para criar uma identidade para mim, não. Eu digo, gente, olha, o próximo ensaio vai ser assim, eu quero estar deitada num ninho. Aí eu pego o carro, eu vou no mato, eu pego folha, eu pego um galho, eu monto na minha sala, na sala da minha casa, montei um ninho, fiquei a madrugada montando. Aí eu chamo os amigos. Gente, me ajuda? Aí só amigo vem para me maquiar, meu amigo vem para me ajudar a arrumar o cabelo, meu amigo vem para fotografar. Ficou lindo, vamos lá. Sabe? E é legal a gente também poder contar com pessoas bacanas para ajudar nossas ideias a se concretizarem. Você faz isso com bastante frequência? Sim. Sempre uma nova comunicação, novas fotos? Sim, já estou aqui maquinando o próximo. Porque é importante para mim, porque eu tenho o conceito do pássaro, né? Quando a Blanca surgiu, ela surgiu como um pássaro, porque eu li um poema, que esse poema, de certo modo, dizia que existiam pássaros que aprenderam a voar em queda livre. E eu me sentia nessa situação, porque eu estava voando já, como DJ, eu já tocava, mas eu tive que me reinventar. Então, é como se eu estivesse numa queda livre e a Blanca tivesse eu tivesse reaprendido a voar com a Blanca. Criou as asas ali, foi? Exatamente. Abriu as asas. Foi essa estética que me puxou assim, falei, é isso, a Blanca é um pássaro. Então, o meu primeiro ensaio fotográfico foi um ensaio que eu criei com uma roupa, com penas, tal, onde eu queria quase que sumir no ensaio. Era branco sobre branco, sobre branco, sobre branco, sim. E criei tudo também. Mas vou voltar a falar de música aqui. Como vamos. você interpreta a tua música, se tivesse que categorizar ela? Porque falam... explica pra gente aqui, tem essa terminologia nova, os estilos vão sempre se desmembrando aí. É um techno um pouco diferente. Fala do techno aí. A gente lá da Stay Como é que é? Tem um nome esse techno. Lá da Stay que a gente pensou assim, a gente estava reunido um dia e pensou, cara,
O nosso techno é um pouquinho diferente, né? Melódico e tal. Isso, Vamos tentar dar um nome Você para canta isso. também, sim, tal, né? Sim. Tem esse negócio. Aí, uma vez, o Cris recebeu uma carta de alguém, de um clube, de alguém que estava na plateia, e a pessoa descrevia o sentimento que ela sentiu, ótimo. As sensações que ela sentiu ouvindo a música do cara. E aí, em algum momento, vinha a palavra etéreo, né? Isso. Ethereal Techno. E a gente falou, tá aí, vamos chamar a nossa isso. música de Ethereal Techno? E a gente chamou, criou a comunidade, coisa e tal, e algumas pessoas incorporaram a ideia do Ethereal Techno. Essa ideia de ser um pouco mais etéreo, de ser um pouco mais viajante, de ser um pouco mais sentimental mesmo, assim. Não sei se pegou ou não, pra gente pegou, a gente fica falando. Pegou, pô. Chamando O povo tá falando Techno. aí, eu tô ouvindo isso aí, até queria vindo de você, agora era o que precisava. Surgiu da gente, É. a gente que começou com essa onda, assim, mas já pensou se o Beatport bota uma aba? Ethereal Techno. A gente vai pegar registrado. E tem mais gente fazendo essa pegada de som também, né? Tem. Esse é o saco do mercado, né? Porque, de repente, você começa numa onda e daqui a pouco está todo mundo nessa onda. Então, eu já estou pensando no caminho de saída Uma dessa evolução onda. Eu disso. já estou maquinando na minha cabeça uma saída disso. E aí, hoje, a gente tem recebido muitas demos muito iguais. Porque aí começa, né? Até a referência, Daí coisa a e tal. galera Galera vai. naquele mesmo E a gente já está ali. pensando, pô, lá vem mais uma música cheia de arpejo. Lá vem bum, 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 lá vem aquele baixo, bum, ai, de novo. Mais uma, né? Claro, tem coisas muito bem produzidas, mas acaba virando uma fórmula, e quando a coisa vira uma fórmula, perde um pouco a graça. Então a gente já está tentando buscar uns caminhos diferentes, assim. Mas eu acredito, eu estava tentando acreditar num caminho um pouco mais minimalista. Eu acho que eu vou tentar seguir esse caminho. Eu vou pegar a minha onda melódica e tentar ir para um caminho um pouco mais minimalista. Mas eu estou vendo... Fugir um pouco disso. Fugir um pouco do excesso. Ser um pouco mais sozinha nessa... E fugir um pouco do excesso, porque as pessoas estão botando muito elemento na música. Tem muito elemento, muita informação. Aí, como é melódico, aí mistura melodias, o baixo faz uma melodia, o arpejo faz outra, e daqui a pouco vem uma... Né? Aí é muita informação. Na mixagem, né? Daí na hora de tocar. Inclusive, quando você discoteca, você toca suas músicas, aí você faz sua performance lá e tal. E também, você toca também música de outros artistas? Sim. Você usa o Traktor, né? Eu tô com o Traktor. Eu estava com duas X1, minha F1. Na F1 eu preparei um banco de samples que eu gosto de usar para soltar, brincar, ficar mais livre. E aí eu trabalhava com 3 canais abertos de... Aí, como eu te falei, todos os meus hubs queimaram, agora hoje eu vou tocar só com música. Mas e agora eu estou preparando o live também, que na verdade é o live do show. 3 canais no Traktor. E agora eu estou em estúdio montando mais meu live. Mais a voz daí, é mais isso? Mais a voz. E aí, esse processo todo, porque de chegar no clube antes, montar, você faz passagem de som, ou chega plug and play, vamos aí. Mas até chegar nesse ponto, teve que pegar um jeitinho aí, né? Nada, faço tudo assim na corrida. Aprendi voando. Até desliga a luz. Então, gente, que vergonha. Até desliga a luz de clube. Eu levei um T aqui do Brasil para a Alemanha e o T tava com curto. 2 vezes eu destruía o clube. Eu botei na tomada. Acabou a luz, acabou o som, acabou tudo. Foi um terror. E eu não sabia que era o meu T. Mas também a hora que voltou a luz, todo mundo tava... Eu não sabia que era o T. Eu olhei pro cara do som, técnico do som, e falei... O que você fez? Nem quis assumir a culpa, né? Aí, quando eu entendi que era o meu T, eu falei, porra, que vergonha. Mas aí, o que acontece? Brasileiro. Hoje eu chego no clube, como eu já estou um pouco familiarizada com o meu som, eu falo com o DJ, você se importa se eu cantar um pouquinho em cima da sua música? Aí eu testo o vocoder, ok, tá saindo, beleza, vamos. O que você usa ali para você poder ligar o microfone? Eu estou vendo, né, você carrega uma case pesada. Você quer que eu abra para você ver? É o meu anão. Não, acho que se quiser abrir ou se quiser falar... É um TCL-Com. É um TCL-Com da segunda geração, acho. Sim. E aí eu criei meus presets. Isso. Presets, inclusive, que eu usei no álbum e tal. E aí eu fico repetindo esses presets que é um pouco a identidade da voz. Já está ali programadinho, tá ali, beleza. E aí você passa isso por uma placa de som ou liga direto passa no mixer? Pela S10. A TCL-Com vai direto pro mixer, né? Só a S10 que passa o Traktor. É bom que elas ficam totalmente separadas e o processamento não A única coisa ruim é que muitas vezes eu não tenho o retorno da voz nos retornos, né? Dificilmente os clubes, não sei, o canal do microfone nunca volta no retorno, assim. Mas eu já aprendi. Aí quando eu vejo que eu não estou escutando direito, eu falo, vou gritar um pouquinho mais. Aí quando eu vejo que não está, esquece, não vou mais cantar.
Tem essa... É muito natural, assim. Eu sinto, essa aqui acho que cabe eu cantar. Aí eu canto. Você acha que o povo fica lá te esperando? E aí, ela vai cantar? Homem. E daí você não canta? Essa balada que eu toquei agora no sábado, tinha um cara na frente, eu cantei, abri cantando e tal. Os caras ficam assim... Aí o cara pega assim... Canta. Relaxa. Aí eu fico com raiva e não canto. Não manda eu fazer nada, não me manda. Não me pede, eu não faço. Vou fazer quando eu quiser. Tá certo. Mas eles ficam na expectativa, assim, é bacana. Eu brinco com eles, é legal. Bacana. Como é que tá o nosso tempo aí, pessoal? Estamos falando. Temos, deixa eu ver, dar uma olhadinha, 8 horas. Outra coisa, você acha legal lançar singles, lançar EPs, lançar álbum? Você pensa nisso também? Penso. Ou você vai fazendo as músicas e... Eu lancei o meu álbum, né? Em setembro, o Nest. Para mim, o Nest foi um fechamento de um ciclo, que foi o nascimento da Blanca. Eu botei isso na minha cabeça. A Blanca nasceu, aprendeu, surgiu para o Brasil e para o mundo. Vou fechar esse ciclo com o Nest, que é um álbum que conta a história de um pássaro. No início, a primeira música, ele está com medo de sair para a vida, que é a música Nest, tal. A última música eu canto em português, aí ele já está com coragem de voar, etc. E tal. E eu acho um álbum muito legal. Não são todas as gravadoras que te dão liberdade para lançar um álbum, né? A maioria das gravadoras está ali muito focada no formato EP. O álbum é muito legal porque a gente tem que encarar o álbum como a contagem de uma história. Você está contando uma história. Se você pega músicas aleatórias e bota tudo junto para dizer que é um álbum, para mim não vale a pena. Tem gente que faz isso. Essa música eu fiz em 2006, essa foi em 2006. Aí junta aquela compilação e faz o álbum. Aí tu percebe que tá quebrado, tá desconexo, né? Para mim é muito legal você ter uma conexão assim. E eu acho que o álbum é um marco na carreira de um artista. Tu encontrar uma gravadora que te permite fazer um álbum e você ter essa consciência de contar uma história, eu acho que é um marco na carreira de um até artista. Porque o álbum também tem, eu acho que um começo, um meio, um fim. E assim, eu não me preocupei nem um pouco em fazer um álbum comercial, assim, um álbum que fosse tocado em pista. Tem trip hop lá, tem coisas lentas, tem coisas... Eu pensei num álbum para fruição, para a pessoa deitar, fechar o olho, ouvir, sentir, tal. Então, no álbum também te dá essa liberdade, sabe? Você não tem aquele compromisso de fazer uma música para pista de bomba, como o EP tem, porque a gravadora tem que vender também. A gravadora tem que sobreviver de venda. Então... Você é adepta dos free downloads aí? Alguma coisa? Já lançou alguma coisa tua em free download? Eu tinha muita vontade de fazer o meu próximo álbum free download. Tinha muita vontade de fazer um projeto artístico quando eu conseguisse encontrar alguém que trabalhasse com web design para a gente criar um projeto de interação com a galera e a pessoa interagia com o site e podia pegar o álbum. É algo que está na minha cabeça ainda, assim. Eu acho que tem os prós e os contras do free download. Se você pensar em termos de retorno financeiro, né, esquece, não vai ter nenhum. E eu acho que você precisa estar num patamar muito alto para que surta um bom efeito. Se você é um Nicolas Jarre, por exemplo, que já está lá, já é super conhecido, e faz um free download, funciona muito bem porque já é puta conhecido. A galera fica na expectativa, 100 mil downloads em um dia vai ter. Se você não é muito conhecido, um free download vai ser quase que um gasto de energia à toa. Porque você vai disponibilizar 10 músicas de free download e você vai ter quantos downloads ali? Num macro-universo de pessoas. Então, você meio que jogou fora, de certo modo. Mas também depende da sua filosofia. Se você é um cara que está absolutamente à vontade... porque talvez, né, esse retorno financeiro ele não venha diretamente ali com aquela obra em si, mas talvez com a visibilidade que pode te dar. Isso, a visibilidade. Mas eu penso... Uma balada a mais que você vai tocar. Exato, né? Sim. Eu acho que se você é um cara que não tem muitos seguidores ainda, se você tem 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, 5.000 seguidores, eu não faria free downloads. Eu esperaria ter um pouco mais, porque não pensando em venda, mas pensando em quantas pessoas vão... Como que eu vou atingir? Projeção, né? Projeção, porque a gente tem que pensar na projeção, assim. Então, eu acho que vale mais a pena pegar essas músicas e tentar mandar para algumas gravadoras. E aí, se não tiver gravadora nenhuma interessada, aí você faz o seu barulho. Ó, gente, está aqui. Pá. Ou começa a sua própria gravadora, né? Ou começa a própria gravadora. Você já pensou nisso? Já é o meu plano, já estou conversando. Assim, Blanca Records? Né? Eu tinha vontade de chamar ela de Cúmulo Nimbus. Que é uma nuvem, né? Cúmulo Nimbus. Ela só que está habitando a minha acho que ideia. Talvez muito tem a ver com, acho que com a tua visibilidade que você conseguiu aí, vai também dessas
mensagens subliminares do teu trabalho. Sim. Isso acho que ajuda muito, né? Sim, sim. Eu faço questão de, sempre que eu tenho a oportunidade de pegar um microfone e falar, quando eu gravo um set, eu tenho 2... Eu acabei de mandar um set, de soltar um set pela How I Met the Bass, que é do Mark DePulse. Ele pediu... É um projeto muito legal, onde ele convida os artistas já famosos, renomados, enfim, para fazerem um set com as suas referências. E aí é legal que você está muito livre para fazer isso. E eu comecei o meu set com um texto de uma artista plástica chamada Marina Brevinot, e ela fica aconselhando, dando um conselho para os jovens artistas. Então, eu acho tão bacana a gente conseguir passar, de alguma forma, com a nossa música, alguma mensagem legal, que não seja só essa coisa vazia, né, de beat. Para mim é muito importante. Faz muito sentido. Às vezes, isso é tudo, na verdade, né? Eu acho que tem que haver mesmo que não seja explícito, tem que haver um discurso. E o discurso ele não precisa ser realmente falado. Assim, você pegar uma música que é desconstruída, botar no meio de um set totalmente reto. Às vezes, você ser ousado já é uma forma de se comunicar de uma maneira diferenciada e com um discurso diferenciado. Eu né? aprendi cedo. Música sem atitude não é nada. Nada. É só mais... Então, a gente tem ter que ter coragem. Essa atitude aí, né? E eu lembro, essa assim, mensagem, né? Isso, para mim, foi muito claro. Teve uma época que eu mandava minhas demos para a Stereoke, e aí o Chris, que é o seu Button, me retornou assim. Ele falou, Blanca, olha só. Sua música é legal, você está produzindo bem, até melhor do que os outros caras que já estavam lá um tempão e tal, mas a sua música... Ele falou assim, mas a sua música não vende. Sua música ela não é muito comercial. Aí ele falou assim, você tem 2 caminhos a seguir. Ou você faz coisas um pouco mais acessíveis, não vou dizer comercial, mas mais acessíveis mesmo, e depois você migra para coisa um pouco mais diferenciada, mais experimental. Ou vai sofrer um pouquinho. Ele falou, ou você vai saber que vai demorar para as pessoas te consumirem, para as pessoas entenderem. Eu falei, ai, Cris... Eu vou ficar nesse caminho. Mesmo porque eu não sei se é outra coisa, eu vou persistir. Eu quero acreditar que vai dar certo. Fez super e foi muito legal, porque quando ele me deu esse recado, foi com a minha música Ripple Effect, que é uma música que foi lançada numa compilação. Foi a última música da compilação, e foi a única música da compilação que vendeu pra caralho. Solomon acontece tocou, isso às vezes, né? O Acid Pauli tocou, o Finebassen tocou, então eu falei... quem é que está certo, quem é que está errado. Quem ri por último ri melhor. Mas né, por isso que eu digo, a gente tem que acreditar no que a gente está fazendo. Collab. Já pensa em collab? Eu faço com a galera da gravadora. A gente tem alguns projetos, o Family Affair, o Couple Affair, onde a gente se troca projetos inacabados. Aí você me manda um projeto inacabado e eu termino. Então, a gente faz collabs assim. É legal fazer, né? Pegar uma coisa já andando, né? Assim, uma ideia. Às vezes é um samplezinho, alguma coisa, e aí a gente termina, assim. Então, geralmente mais com o pessoal da gravadora mesmo. Não tem remixes também? Remixes também. Aí, para a gravadora, a gente tem um projeto chamado Family Affair, que aí a gente remixa... A gravadora ela tem um perfil familiar, assim, né? No sentido de que você escolhe um núcleo de artistas e trabalha em volta deles, assim. Não é uma gravadora de major label. Não. E agenciamento também acho que isso é legal. Hoje você está na The Edge. Na The Agency. Como que foi esse processo até conseguir uma agência que te representasse tua arte? Antes de ser Blanca, eu tinha tentado. Inclusive, tinha tentado até com a The Agency. Eles nunca me atenderam. Como Patti Laus? Com Patti Laus. Quando você... porque o nosso mercado está um pouco cruel. Hoje em dia, é muito difícil você despontar e você se tornar alguém nesse mercado se você não produz e se você não tem um discurso bacana. Porque a gente tem vários DJs já no mercado e o mercado está consumindo pessoas que tenham algo a mais, assim, né? Que não são só DJs. Então, quando eu era Patti Laus, eu era só mais uma DJ. Aí, na medida que eu me formei como Blanca, me criei como Blanca, e fui aos pouquinhos fazendo minha trajetória, as pessoas iam para me ouvir tocar e o boca a boca começou a surgir e tal. Depois, foi a Diage que veio atrás de mim. Não fui eu que fui atrás dele. Mas é isso que tem que acontecer, né? E é isso que tem que acontecer. O ideal é que você tenha um conteúdo... Daí você taca a bola, né? Opa. Exato. Peraí, então. O ideal é que você tenha um conteúdo tão interessante que a agência te olhe e diz, essa aqui pode ser bacana para o nosso time.
E eu estou bem feliz, eu nunca tinha sido agenciada antes, é a primeira vez que eu estou sendo agenciada, e eu estou muito feliz porque eu não preciso me preocupar com contrato, com contratante que não paga, com ônibus, com toda a parte técnica, burocrática, fica por conta deles. Assim, eu só faço música, faço o meu trabalho. É bacana. E você trabalha com uma agência de management também? Eu tenho o Igor, que começou como amigo. Foi nosso aluno. Foi. Ótimo. Foi. E aí ele também, ele me viu tocar, e ele falou, Blanca, vamos fazer uma reunião? E aí a gente conversando, eu falei, cara, eu tenho objetivos, eu tenho metas, eu sei onde eu quero chegar, e eu sou muito ruim com a parte burocrática, muito ruim. A parte de dinheiro, de número, eu sou péssima. E assim, para mim é muito importante ter gente do meu lado que eu possa confiar e que me digam, vale a pena, vamos, né? Então, eu estou trabalhando com o Igor, que agora ele tem a Apex Music, né? Que ele agencia mais um número X pequeno de artistas. E é bacana, porque eu digo assim, olha, vamos tentar entrar naquela revista? Vamos. Aí ele tem. Vamos mandar material para... Isso é o que ele faz. Vamos mandar material para não sei aonde? Vamos. Aí as pessoas também chegam nele. Ele chega para mim, Blanca, fulano de tal lugar entrou em contato querendo isso. O que você acha? Bacana, vamos. Então, toda a nossa conversa é uma tríade. Passa pela agência, passa pelo management e passa pelo artista. Só podia, Tríade, né? era o nome da agência dele, inclusive. O projeto dele era Foolish Live. Foolish Live. Depois ele deve estar assistindo aí, o Garzão. Eu achei que ele ia vir, ele ficou lá em Floripa, né? Não, e na medida que você vai crescendo, é legal você ter pessoas de confiança, de muita confiança do seu lado, e pessoas que tenham vontade de crescer com você. Porque também não adianta, às vezes tem um cara que não quer te ver crescer, às vezes tem um cara que ele quer crescer e não você. É legal você ter pessoas que você confia e que queiram crescer com você. E eu me sinto muito à vontade nessa relação que eu tenho com a gente. Quando se trabalha com arte, emoção, um pouco do ego, né? Isso às vezes fica um pouco delicado. Todo esse, né? Tudo isso conversar certinho, né? Não, mas é bacana porque hoje até esse trabalho de management há um tempo atrás a gente não tinha, né? Ficava teoricamente sobrecarregava a própria agência que imaginavam que iam fazer isso. E sobrecarregava os DJ, por exemplo, porque vamos dizer a verdade, né? Aí Neguinho te chama para tocar antes, né? Quando a gente não tem nada por trás. Neguinho te chama para tocar na festa dele. A primeira coisa que ele diz assim, ajuda a promover aí. Se tu traz uma cabeçada, se viesse... Floripa. Se você traz uns 10 contigo, que eu libero não sei o quê. Eu falei, cara, e você tem que fazer um trabalho de promoção também. Eu já recebi proposta assim, olha, você vai ganhar R$1 por pessoa que você trouxer para ver você tocar. Eu falei, né? Então o teu cachê vai ser relativo ao número de pessoas. Não, a gente só tem R$100, mas, vai ser legal para você tocar no nosso clube. Não, eu não estou fazendo, você não está me fazendo um favor. É óbvio que quando a gente está no início, em algum momento você passou por isso também. Sim, a gente engole esses sapos. A gente engole porque faz parte do processo. Isso. Mas a gente tem que saber até onde a gente pode ir, porque as pessoas eles vão pisar na gente. Porque até hoje tem clube que só paga R$100. Até hoje tem clube que só paga. Até hoje que tem clube que é o primo do dono que toca, não é um DJ de verdade que toca. Então a nossa cena ela é complicada nesse sentido, porque tem muitos clubes que são fomentados por esse tipo de comportamento. Né? E aí, quando você tem uma agência, aí o nego te chama lá, vem tocar na minha festa, a festa é um fracasso, ele não te paga. A culpa não foi minha. Isso acontece. Aí você tem que voltar de carona porque não tem dinheiro nem para pegar o ônibus. Carreira internacional, vamos falar um pouquinho, que eu acho que isso é legal também. Quantas você vai... Né, acabou de voltar da Europa, ficou lá. Fala um pouquinho. Você trabalha... Esse contato com a gravadora te permitiu um network interessante lá fora? O bacana disso, quando você começa a produzir sua música e essa música se torna interessante para o público e você tem uma gravadora que, de repente, projeta essa música mais adiante, você deixa de fazer parte de um macro-universo, você não é mais um DJ local, você, aos pouquinhos, se transforma num DJ global. E eu comecei a me dar conta quando eu comecei a receber mensagens de gente da Tunísia, de gente de vários lugares do mundo, do Canadá, Espanha.
As estatísticas do SoundCloud, por exemplo, isso dá para tá numa página de Facebook, você consegue ver isso, né? Sim, tá pau a pau. A minha fanbase no Brasil tá bem boa, tá bem grande, mas é meio que pau a pau, tem muita gente... Mas você sentiu que esse caminho das trevas, aí, vamos dizer, porque você tem que meio que ir lá para vir, você sentiu isso também? Meu bem... Sim. Né? Se eu tivesse feito todo o meu processo aqui, eu acho que eu não estaria onde eu estou. Se eu não tivesse a gravadora, se eu não tivesse... Porque a minha estratégia foi isso. Eu entrei na gravadora, eles me convidaram para ir lá tocar. E aí eu fui. Eu banquei tudo para ir na primeira vez, porque eu queria estar com eles e porque eu sabia que seria bacana para mim me lançar a minha nova fase, minha nova carreira, de lá de fora. Porque, infelizmente, a gente tem isso, né? Essa cultura brasileira... A gente só vai olhar... Por que isso, né? Não sei o que acontece. Mas que o gringo fala, é muito bom, daí... Tá bom, então... E aí, já era bom, eu precisei estar lá fora para o pessoal ver, olha, ela estava lá. Aí, quando eu voltei... Né, então... E aí, hoje eu já não dou mais bola para isso, porque para mim foi só uma coisa pontual, estratégica mesmo. Depois que a estratégia deu certo, eu falei, agora já é muito natural eu ir, passar 1 mês, 2 meses, vou 2 vezes por ano. E eu estou apaixonada, porque é muito legal. A primeira coisa que eu percebo é o seguinte... Berlim está demais, né? Está muito maneiro aquilo lá, né, cara? Berlim eu digo incrível. assim, não é uma questão nem de... Não é de deslumbramento. Porque a gente fala Berlim, as pessoas ficam deslumbradas. Não é deslumbramento. Tem um hype Berlim aí rolando. Não é? Sabe o que acontece com Berlim? É porque aqui de longe a gente pensa que a gente sabe o que é underground. Aí quando você vai para Berlim, você descobre que tudo que você entendia como underground não é nada aquilo. Não é nada. Vamos falar de Berghain, por exemplo. Eu não vou falar da parte sórdida, eu vou falar da parte que pode falar. Cara, é uma balada onde as pessoas vão de bicicleta. Ninguém vai de carro para Berghain. As pessoas vão de transporte público ou vão de bicicleta. Tá? E não é vergonha para ninguém. Vergonha é ir de carro. Tá? É uma balada, obviamente, tem ali o door policy, né, que é difícil, é chato. Mas, passando essa parte, é uma balada onde você paga 16 euros para entrar. Homem, 16 euros para entrar mulher. Não é 300 homem, mulher de graça. Tá? É uma balada onde você paga 1,50 € pela chapelaria. Para deixar toda a sua roupa. Se você quiser tirar toda a sua roupa e entrar nu, você fica e você paga 1,50 €. É uma balada onde você paga 1,50 € pela cerveja e 1,50 € pela água. É uma balada onde não existe espelho no banheiro para você saber se você está feio, se você está bonito, se você está acabado. Legal. É uma balada... Não pode tirar foto. Não pode tirar foto, obviamente, porque... Então, só para começar, são pequenas diferenças que mostram que o nosso modo de viver a noite ainda é um modo permeado por um glamour que atrapalha a música. Que atrapalha aquele núcleo que eu estava falando, que fica na periferia. É uma balada onde aqui as mulheres vão para o banheiro para refazer a chapinha, em alguns clubes. Né? E elas te olham. O que essa aqui de cabelo raspado está fazendo no nosso cantinho? Então, é imprescindível a gente chegar num ponto onde a gente vai ter a liberdade para ser o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Em Berghain, você vai ver um anão dançando do seu lado. Você vai ver travesti, você vai ver gente pelada, você vai ver de tudo. Todos bombando na sonzeira. E ninguém enchendo a tua porra do teu saco. E ninguém querendo saber se você é bonito, se você é feio, se você é rico, se você é pobre. Isso ainda falta. O nosso verdadeiro sentido... A gente fala, né? A igualdade. A gente fala aqui em... Como é que é a palavra do momento? Que é a diversidade, né? Mas, no fundo, você tem uma pessoa de 50 anos na pista, a galera já fica assim... A gente vive num país que é completamente preconceituoso, conservador, cheio de... Né, você vem com o cabelo diferente, também, já vai apontar aquela loira. E vou te dizer, esses DJs que a gente paga 500 pau para ver, estão ali e tu pode tocar nos caras. Quando o Mano vai, eu vou sempre para ver o Mano em Berghain. Eu fico assim nele. E ele tranquilo. E ele ali de boinha, do jeitinho dele. E depois ele sai, vai pra pista, dança. Quer dizer, não existe essa coisa do glamour, de botar o cara num pedestal. E o cara sabe disso. O cara tá ali porque tá ali pela música, entende? Então, a gente precisava aprender um pouco mais isso, E Berlim sabe? tem um pouco... Vamos falar um pouquinho mais... vinil, nada? Você não curtiu o lance do tocar com disco, tocar disco? Porque lá tá rolando bastante, né? Sim. Não tive essa formação. E acho que nem pretendo ter, porque não é uma coisa que
eu conseguiria manter. Assim. Não, e eu acho que cantar e discotecar disco ali... E eu gosto da liberdade que a tecnologia me dá. Porque eu posso construir e desconstruir a música à vontade... Com a liberdade que o disco não dá. Faz, e né? hoje eu tenho uma metodologia de discotecagem que é muito particular minha, que eu criei e tal, e que o disco não me daria. Então, eu acho que o disco é uma filosofia de vida. Assim como o cara que surfa com um pranchão de alma. Eu acho que o vinil é uma filosofia de vida. Mas saiu coisa tua em vinil, não saiu? Sai, a gente lança. Esse pelo menos você tá lá, né? Tá na sala. Guardadinho, né? Aí eu posso dar. Porque é bacana, mas eu não toco. É. Então, outra coisa que eu queria aconselhar vocês, gente, que estão começando... Não entrem nessas guerras também de vinil é melhor, CD é melhor, quem toca com tractor é bosta, quem toca com sync é bosta. Gente, isso é o de menos, né? Tocar com vinil é uma filosofia de vida. É você gostar de comprar, é você gostar de ilustrar, é você sentir o peso, é você ter ali o prazer da agulha, é você ter o prazer do barulhinho. É uma filosofia de vida. Quem gosta, gosta. Tocar com CD, quem gosta de ir lá gravar, ripar, marcar, anotar, são metodologias, mas no fundo o que vai importar é a mensagem. Então, se vocês começarem com essa briguinha chata de eu toco com vinil, eu toco com não sei o quê, você toca com tractor, você não sei o que, não sei o quê. Tem uma leva aí de DJs aí que vão lá para Belém para comprar disco e não sei o quê e tal, né? E ficam nessa aí, não, porque é o disco. Eu sempre falo para os alunos, o que importa é que tá saindo daquela caixa preta ali, né? Exatamente. Você pode ter uma coleção de vinil e não saber nem virar um também. É verdade. Vamos se ater menos ao que está em torno daquele núcleo, porque o núcleo é importante, é a música, o que você vai fazer com vinil, o que você vai fazer com tractor, o que você vai fazer com CDJ, é o resultado final. Não é o fato de você tocar com vinil que vai fazer você um DJ melhor e vice-versa. E conciliar uma agenda cheia com studio sessions, como que é isso? Essa é a única coisa que hoje eu sofro um pouco, assim, porque eu sou muito viciada em estúdio. Eu gosto de estar no estúdio, eu gosto de produzir. Por como eu estudo na minha casa, eu acordo, vou direto, aí só paro... Como você aprendeu até? Você foi meio que autodidata, assim, nessa questão Não sou muito boa autodidata, não. Eu gosto Alguém te ensinou? Sim, eu fiz vários cursos. Porque também costumo dizer, você faz um curso, mas nesse primeiro curso você vai, sei lá, aprender 30%, porque é muito conteúdo, é muita coisa. A produção ela é um universo muito vasto. Então, por mais que você tenha boa vontade de ir no curso aprender, você vai conseguir ali absorver 30%, 40% de tudo aquilo que você vai ver em uma semana, em um mês. E ainda vai precisar ir para casa e praticar todo dia. Todo dia, porque senão você vai voltar para a aula e já vai ter esquecido o que aprendeu no dia anterior. Tem que ser frenesia, é frenético o negócio. E, obviamente, na minha primeira curso, eu aprendi edição, eu aprendi tudo, ensinaram tudo, mas eu só consegui captar esses 30%. Aí eu me senti na necessidade de continuar. Aí eu fui para o Rio, fui para São Paulo, eu fiz muito curso. Fiz em Florianópolis, fiz 2 ou 3 no Rio, fiz 2 ou 3 em São Paulo, investi tempo, investi dinheiro. E, assim, é o foco. Estou trabalhando, ganhei um cachê de 300 pila, esse 300 pila vai ser para pagar minha passagem de ônibus para ir para São Paulo, para fazer o curso que eu paguei no mês passado, entende? A gente tem que botar isso como prioridade. Se não for prioridade, não vai virar hobby. Se não for prioridade, uma hora você vai descambar para o outro lado. Você tem que ter certeza que é isso que você quer fazer da sua vida, porque se é isso que você quer fazer da sua vida, todo o dinheiro que entrar na sua caixa é para isso. Você não se envergonha de dizer que fez curso, né? De modo tem algum. Alguns artistas que, às vezes, quando crescem na carreira, eles às vezes preferem a ignorância não dizer, né? Não, assim, o não saber é uma dádiva, porque o não saber é você estar vazio e pronto para receber informação. É ridículo essas pessoas que querem se gabar. Não, eu não aprendi sozinha. Às vezes eles, eu aprendi sozinho. Eu acho que isso tem um valor maior, assim. Eu adoro compartilhar, adoro alguém que pegue na minha mão e diga assim, Blanca, você viu isso daqui novo? Olha, o que você acha? Aí eu vou lá e fuço, aprendo. Mas é legal ter alguém que ajude. Para mim é imprescindível. Além do network que você cria, desenvolve. Claro. É Exato. Importante, não tem que ter vergonha. Show de bola. Pô, falamos tudo. Faltou alguma coisa? Futuro, fala dos projetos futuros. Vai vir um álbum free download? Não, free download. Fala aí um pouquinho do que você pensa daqui para frente. Já falou que está querendo sair um pouco dessa sonoridade, procurar alguma coisa nova. Querer sair eu quero, mas ela não sai de mim, né? Então, porque carrega uma responsabilidade muito grande, né? As pessoas ficam ali naquela cobrança tua. E aí, o Ethereal Techno aí, pô. Não sei, porque... Aliás, o Ethereal Techno rolou, daí os alemães entenderam isso também lá? Sim,
pegou. Ou veio de lá? Não, a gente que criou veio para cá, né? Foi a STU que criou o termo tirotecno. E aí isso se expandiu, tá indo devagarinho. Mas acho que a hora que pegar já vai ter virado outra coisa também. Não sei. E tem uma agência lá na Alemanha, da gravadora, que faz o corre? Assim, a gente é uma gravadora de 5 anos e a gente ainda batalha muito para encontrar bons bookers e bons managers lá. Porque as pessoas, até mesmo lá, elas não se comprometem muito. Às vezes entram no projeto e daqui a pouco já abandonam. É muito difícil você encontrar alguém que se comprometa muito, assim. Mas, sim, sempre que eu vou, é agenciada pela Stereoke, pela gravadora, são os contatos que eles têm. E são os clubes que entram em contato dizendo, estamos querendo a Blanca. Aí, quando tem muito request, a gente organiza... Vale a pena fazer a tour. Vale a pena fazer a tour. E Alemanha e países adjacentes ou mais alguma coisa? Fui à Alemanha, fiz Hungria, fiz Tunísia, fiz Beirute. Que mais? Isso tudo pela... Fui para Dubai também. Algum lugar que realmente chamou atenção, assim? Cara, eu adoro. Primeiro que assim, é muito legal você ir de peito aberto. Eu não crio expectativa nenhuma. Nenhuma. Quando eu vou, eu fico bem assim, pronta para tudo que daí vier. E assim, eu sou uma mulher viajando sozinha. A probabilidade de você chegar no aeroporto, na Turquia, e não ter ninguém te esperando, na Tunísia, não ter ninguém te esperando, é grande. E né, nós temos que ter um espírito bem desprendido para encarar isso. Né? Tem gente que nem acredita que eu faço tudo sozinha. E eu sempre me surpreendo, graças a Deus, positivamente. A única vez que eu me surpreendi negativamente foi na Rússia. Porque foi legal a balada, mas... Os russos loucos. Russo louco. Era... Você sabe que Curitiba é a Rússia brasileira. Ah, é? Ah, meu Deus, eu vou parar de falar, então. Não, é porque também o que acontece, a gente que tem um pouco de consciência... Às vezes a gente tem que puxar a orelha da galera, assim. Aí os promotores são novinhos. Aí às vezes acontece que eles querem te impressionar, né? Aí já te botam dentro do carro, já botam o som bombando a toda. Eu falei, gato, baixa. Tô cansado. Não precisa botar no máximo, não precisa nem ser música eletrônica se não quiser, pode ser outra coisa, né? Mas eles às vezes querem impressionar. E aí o que acontece? Eles enlouquecem, né? Vão para clube, porque na hora de buscar até tá tudo bem. O problema é na hora de levar para o aeroporto. Que na hora de te buscar, o compromisso tem que ser, porque tu tem que estar no clube, né? Depois que você faz a sua apresentação, eles, de repente, estão no after e já te esqueceram. Claro, isso não aconteceu comigo ainda, mas acontece. E aí, o que aconteceu na Rússia é que o cara estava tão louco, e eu acho que ele participava de alguma máfia. Porque o carro dele, eu acho, sinceramente, estavam 2 caras e uma garota. E aí, o carro dele tinha uma sirene, um barulho de sirene, que ele, sei lá, como acionava aquela porra daquela sirene. E ele, sem mentir, ele botou 200 por hora no meio da cidade para me levar para o aeroporto. Não precisava. E ele estava muito doido. Ele quase atropelou uma mulher com criança. Eu sei que eu me pegava no puta merda. Caraca, que desespero. Chegar viva. E aí você vai vendo assim... Tá, podia ter dado uma merda. Graças a Deus não deu. Mas foi a única vez que eu me... às vezes está sujeito a isso, né? Tá, e você tem que dizer, menos, para o carro que eu vou descer... O problema é se eles descem também. Mas a gente tem que preservar muito a nossa integridade. Muito, porque a gente vai trabalhar, vocês vão trabalhar num ambiente que, ok, por um lado é perfumaria, é bonito, mas por baixo ele não é tão bonito assim, né? Tem muita coisa difícil que acontece por baixo dos panos, então a gente tem que estar, de preferência, sempre... Eu sou tia chata, né? Eu vou dizer assim, não toquem loucos, de preferência, não toquem drogados, não toquem alterados, de preferência. É bacana alterar o estado de consciência? Mas, porra, tenha consciência de que tem, sei lá, 1000 pessoas na tua frente te assistindo, querendo te ver. E se você faz uma merda... Você está sendo pago para fazer aquilo ali também. Você está sendo pago para isso. Né? No nosso meio, a confusão entre diversão, prazer e trabalho é tão grande que tem gente que já não dissocia mais isso. Né? Então, tem gente que não está cagando se vai cair, se vai vomitar, se não vai ter condição de tocar. Eu, particularmente, acho tão feio. Eu acho que a gente tem que assumir um compromisso de verdade com a nossa profissão, com as pessoas que estão ali prontas para te ouvir. Se quer enlouquecer, enlouquece depois, de repente. Né? Eu penso assim, eu nunca na minha vida... Pode cair um raio na minha cabeça agora. Eu nunca toquei com o estado de consciência alterado e acho que foi fundamental para eu estar onde eu estou hoje, entende? Claro, tem que ser. Não? A gente não recomenda também aqui os nossos alunos a fazerem isso. Né?
Depois pode fazer o que quiser, né? Depois. Mas Depois ali a naquele cada um- momento ali, naquele não, momento né? é muito Nem importante. que seja o último DJ a tocar na noite, né, filhão? É, Segura a bronca até o final ali, toca, depois... no after. Vai pro after. Sei lá, né? O after também é um fenômeno, né? Porque na minha época... Era chill out, né? Era chill-in e chill-out. É, pô. O chill-in era pra você se dar uma aquecidinha e o chill-out era pra baixar a poeira. Hoje não, o after... Decolar. Isso que eles querem é decolar. Tá bombando mais do que a própria balada. Eu falei, gente... Por isso que eu não vou em after. Eu não aguento, vou também. Não aguento. Os caras querem muito decolar, difícil. eu quero pousar. Você me vê em after é uma coisa Bom que a rara. Blanca é das nossas. Tá aqui desde né, passou pela parte mais difícil. E hoje tá bom, né? O que você acha da música eletrônica no Brasil aí? Como é que você tá vendo lindo, isso? acho que tá muito bonito. Acho que aqui é a prova, casa cheia, assim. Tem muita gente interessada, tem muita gente fazendo coisas legais. A gente está bem representado, eu acho. Amadureceu bastante, Amadureceu, né? E o acesso é muito forte também. A gente tem mais acesso, cada vez mais acesso ao que vem de fora. E a ponto de até não haver mais tanta diferença entre música europeia. Tanto que, quando querem elogiar a minha música, dizem, isso aí é música de gringo. Eles têm Engraçado, falado isso né? mesmo, tecno-europeu. Tecno-europeu. Não, tecno é brasileiro, é lá do sul. É lá de Floripa. Mas não tem mais. Eu acho que a gente tem que mostrar que a gente está aí para isso, né? Óbvio que aí vem o Brazilian Bass, que de repente quer sedimentar uma identidade, dizer que é brasileiro, coisa e tal, mas... Você acompanha isso de alguma forma, assim, não, assim, pelo menos não acompanhar a fundo, mas você observa que tem coisas acontecendo nada, eu não quero Mas nem como é que você saber. sabe do Brazilian Bass? Porque alguém me fala, assim, tipo, vai ter, fulano estava tocando Brazilian Bass. Aí eu falo, mas o que é o Brazilian Bass? Só me mostra, para não ser tão ignorante, assim. Quando tem buzina, tá. Quando tem esse barulho, assim, entendi, tá, esse é o Brazilian Bass. Você sabe que eles chamavam isso antes de Brazilian Techno, né? Que não tinha nada Mas a ver. o pior é quando o DJ de Brazilian Bass bota a camiseta underground. Aí é foda. Mas não por nada, mas o que acontece? A gente também... É do metrô de Londres, não é do outra coisa. É porque eu acho que a gente também, quando a gente assume uma postura pública, a gente também está educando, né? E quando você chama Brazilian Bass de underground, você não está fazendo algo legal. Porque você está confundindo a cabeça das pessoas. É legal. E não é só uma questão de classificar, porque, foda-se, classificações, assim. Mas é só para o carinha saber que ele está ouvindo Brazilian Bass e não techno underground. E hoje é muito difícil mesmo. As pessoas confundem muito. A gente confunde. O que é isso? Essas denominações, né? Eu não faço muita questão de classificar. Mas quando existe uma diferença muito discrepante... E sabe que uma coisa que é engraçada? É muito engraçado. Já aconteceu de eu dividir cabine com artistas que tocavam Brazilian Bass ou esse tipo de som. E a gente vai no carro juntos para balada, tal. E aí começa, o que você toca? Quem você toca? Quem é você? Quem é você? Lá. E aí, juro, toda vez que tem um artista desse nicho que conversa comigo, eles falam assim, a gente toca Brazilian Bass. Mas a gente gosta disso, daquilo. Tipo, meio que justifica... Como, eu estou tocando Brazilian Bass, mas eu sou mais, eu gosto também de outras coisas. Eu falei, mas você não precisa fazer isso. Se você gosta de Brazilian Bass, assuma, goste de Brazilian Bass, porque você vai ser mais rico do que eu. Vá a fundo, né? Vá a fundo, você vai ser mais rico do que eu, você vai tocar em festivais com 100 mil pessoas. Existe todo um mercado que vai consumir a sua música. Então, que a gente criou um hábito muito chato de guerrear. Aí a galera do underground guerria com a galera do pão. Isso, gente, não faz bem para a cena. Não faz bem para a cena. Acho que a gente tem que respeitar cada um no seu quadrado. Se o neguinho gosta disso, o neguinho gosta daquilo. E respeitar. Não é porque o cara está lá fazendo um som que você não gosta que é ruim ou que ele deve morrer, enfim, né? A gente tem que aprender. Não sei se quiser citar nomes ou não, mas tem gente que tem chamado a tua atenção assim com a tua qualidade de produção, qualidade musical. Tem artistas nacionais assim que você olha e fala, acho legal isso aqui, tem a ver com o meu som. Você faz essa pesquisa assim também, ou de alguma forma? No Brasil? Que tem chamado a tua atenção, assim, de repente? Tá. Eu gosto muito do Zopelar. Acho que ele é um cara muito bacana, que tem uma pesquisa legal. E esses carinhas, o Zopelar e o Laércio, eles são
são artistas que aprenderam a fazer música eletrônica sem passar pelo CDJ. Eles já caíram direto no computador. No live, né, na produção, tocar suas próprias músicas. Eu acho isso muito bacana, porque é 100% autoral, né? É uma coisa muito íntima e muito artística mesmo. São caras que admiráveis, assim. São da The Edge também, né? Não mais. E deixa eu ver. Em Santa Catarina. Lá em Floripa tem alguém? Não? Assim que se puxar um barco junto, assim. Puxar um barco, né? Vamos remar junto. Em Santa Catarina tem o Move, que é o Murilo, que tem umas produções muito legais. Aqui no Brasil tem uma galera de um selo que é eu sou tão ruim. Você incorpora as músicas dessa galera nos teus sets? Sim, adoro. Quando eu toco, eu mando para eles, eles ficam bem felizes. A proporção tracks gringas e tracks nacionais aí é 50-50? Eu não olho bandeira. Inclusive, às vezes eu toco a artista brasileiro que eu não sei que é brasileiro. Tem um nome diferente, acho que é gringo. Eu sou do tipo de artista que, se você perguntar que música é aquela que você estava tocando, eu não me atenho ao nome da música, não me atenho muito ao DJ, assim. Depois é que eu vou isso aqui. Eu me atenho à música mesmo. Na minha pesquisa, eu vou ouvindo uma por uma. Pô, essa aqui me agrada. E aí eu vou tocar. Às vezes eu escrevo o nome do artista errado. Aí, fulana, o pessoal pode te mandar um demo, por exemplo, né, agora de repente com esse vídeo aí pode ser que uns promozinhos venham. Em geral, né? As pessoas que produzem, que acham que tem a ver com a nossa gravadora, elas mandam para mim, sim, muitas mandam para mim, pedem para eu ouvir. Quando eu tenho tempo eu escuto, quando eu posso eu escuto. Eu gosto de dar atenção, em geral. Se for boa, toca. E se for boa eu toco, e se for muito boa eu mando pro selo e insisto, por favor. Isso vale a pena lançar. Legal. Tanto que já lançamos o Binary, que é um projeto... Desculpa, esqueci de falar. O Binary é um puta projeto aqui do Brasil, de São Paulo. É um casal, fazem um live fudido. Lancei pela Stereo que eles, mandei para lá. Eu sei como o Alex nome Justino. dele, do o René Castanho, da Van. Ele é muito bom. Sim. Eles são ótimos. Então, essa estavam galera... no RMC, acho. Estavam. Vieram daqui também, né? Vieram para o DK? Não, acho que não. Acho que de Curitiba não. Eles estavam no de São Paulo. Então foi isso. Acho que no ano anterior eles vieram. E no Rio eles estavam lá também. Marcando até no Demolice, eles receberam uma crítica muito boa lá. Da música deles, inclusive. Eu não vi. Agora eles acabaram de lançar um EP novo pela nossa gravadora. Eles estão seguindo um caminho muito bonito do techno. Maravilha, vamos abrir para perguntas aí para o pessoal, que nós vamos ter que sair já. A Blanca toca na Dance Paradise hoje mais tarde na Rádio Jovem Pan, às 10 horas. Mas vamos abrir aí para perguntas, se vocês fiquem à vontade aí, pessoal. Alguém tem uma curiosidade a respeito? Ai, que deselegância! Não se pergunta a idade de uma dama velha. Pra quê? 2 pontinhos. A gente conversa lá fora. Ela ainda não chegou nos 3 dígitos. Pode ficar tranquilo. Lá fora a gente conversa. Qual é o seu nome? São 2 dígitos. Que mais, pessoal? Lá. Eu já estive no México e eu fui tocar numa cidade chamada Juárez, que é uma cidade fronteiriça com os Estados Unidos. Durante anos foi uma das cidades mais violentas do México. Agora. Pronto, já entendi tudo. Tá. Ela é mexicana? Exatamente, ou tá por lá, não sei. E foi muito legal, eu toquei na... Me ajuda. Esqueci também, mas é um clube que tem lá, um dos melhores clubes que tem lá. E é muito bacana, assim, eu gosto muito de me inteirar dos circuitos que não são os circuitos muito... Tanto que, por exemplo, eu toquei em Beirute agora e eu fiz questão de fazer um vídeo mostrando a cena de Beirute, porque a gente sabe da cena de Berlim, a gente sabe da cena de Ibiza, mas a gente não sabe como rola no Líbano. Né? E a mesma coisa acontece no México, lá na cidadezinha do interior. O Líbano bomba, né? Meu melhor amigo é libanês, eu sei que ele fala assim, tem que ir lá pro o Líbano é um paraíso. E eu adorei, porque foi uma das primeiras vezes que lá o que acontece? A balada começa às 10 da noite e termina às 2 da manhã. E nos Estados Unidos também tem alguns lugares que são assim. Então, quando me disseram que ia tocar meia-noite, eu falei, porra, vamos me botar para abrir a pista, tá bom, né? Vamos. Só que, assim, 10 horas a pista já estava cheia, porque a galera já está acostumada a esse tipo de circuito. E que povo amável, que povo
carinhoso, dá vontade de casar com todo mundo, então são lindos, assim. E é um clube que durante anos se manteve, as milícias iam cobrar propina para eles não matar o povo lá na frente, para não derrubar, e ainda assim resiste, persiste, sabe? E é uma coisa que eu tenho visto no interior de vários lugares, Hungria, por exemplo. Essa cena que a gente tem de pequenos núcleos batalhando para fazer acontecer, não é só aqui no Brasil, é em todo o mundo. A gente tem a cena estabelecida, mas a gente tem aquela gurizada do interior, aqueles 2, 3 caras que se juntam para fazer uma festa e querem trazer você lá, e eles tiram dinheiro da poupança, eles te pedem dinheiro emprestado para o pai, eles esperam que dê certo e fazem a festa bonitinha acontecer. Estão na batalha como a gente, sabe? Na nossa cena, eu vou falar underground, apesar de não gostar, mas a nossa cena mais é tão corriqueiro a paixão, fazer acontecer pela paixão, assim. E o México tem isso também, assim. E agora eu vou para a cidade. Você vai estar lá? Ai, que chiquérrima, né? Que coisa. Quantos países já tocou? Desculpa. Quantos países já tocou já? Ai, deixa eu ver. Berlim... Uns 10 já? Por aí. Eu não vou saber lembrar exatamente agora, mas tá bacana, tá bonitinho. Agora, então, talvez eu vá para a Índia. A tua linguagem ela é universal, né? A tua linguagem musical. Né? Exatamente. É isso que eu busco também. Tentar atingir as pessoas de uma maneira que eu não me enquadre, eu não me feche demais numa determinada... super nicho ali. Num super nicho, não. Micro nicho. Exato. Muito embora algumas pessoas dizem que meu som é muito específico, não é um som muito fácil, tal. Mas não sei, eu acho que não. Eu acho que eu sou capaz de atingir. Eu acho que quando a gente trabalha com uma pontinha de sentimento, tocando um pouquinho a feridinha ali, eu acho que a gente atinge mais as pessoas, sei lá. Leva ela a tocar no Caribe lá. Não, espera. Fecha a data do Caribe lá para ela. Vamos dar um joga, vamos costurar depois. Floripa pro Caribe é quase a mesma coisa. Pessoal, mais perguntas aí? Tudo bom? Então, nessa onda aí de feminismo, direitos iguais e tal, você acha que, tipo, a mulher, né, nós meninas, a gente tem que se posicionar de alguma forma diferente dos meninos ou tem que fazer mais nada? Não, eu penso assim, a onda do feminismo, muita gente fala do feminismo sem muita propriedade e sem saber muito bem do que se trata realmente a onda feminista, né? Aí algumas pessoas usam um discurso bastante equivocado e forçam a barra dizendo que as mulheres, por exemplo, num festival, tem que forçar a presença de mulher em festival, tem que forçar a presença de mulher em clube. Não é uma questão de forçar só pelo fato de ser mulher. Eu acredito realmente que a mulher ela tem que estar lá pela competência dela. E acredito que o homem não pode atrapalhar a busca dela pela competência dela. Quando o homem atrapalha o trabalho da mulher, isso é um problema, que é o preconceito, etc. e tal. Mas quando você consegue estar acima disso, e como eu, que nunca dei bola para essas coisas, e trabalhar, você vai chegar num nível de excelência que pouco vai importar se você é mulher ou homem. O que vai importar é o que você tem atrás de você, o que você tem dentro de você. Então, muitas vezes, as pessoas sempre me perguntam essa questão, né, como é ser mulher, como você sofreu preconceito, não. Eu falei, gente, a música esteve tão sempre à frente no meu trabalho, o meu interesse, a minha pesquisa, estudar, investir, passar tempo dentro do estúdio. Quer dizer, você tem que chegar num nível em que a sua música vai falar muito mais alto. E ser mulher vai ser um plus, vai ser melhor. Eu sei que a minha música é boa, né? E o fato de eu ser mulher ajuda. Porque, às vezes, a figura feminina é atrativa em alguns determinados casos, por exemplo. E eu acho que as mulheres que chegaram lá, as mulheres que estão no topo, a Ana está aí há um tempão, batalhando há muitos anos. Agora que ela está sendo reconhecida dessa forma, entende? E ela sempre foi incrível. E ela sempre foi incrível. Muito. Antes mesmo de eu começar a produzir. Conheço ela por Ana Lee. Então, eu já via ela no Beatport ali. E hoje ela encabeça festivais, etc. e tal. E não foi de ontem. Não. Porque eu acredito que nós mulheres, a gente tem um dificultador na nossa vida, que é um peso social que nos diz assim, nós precisamos ser mães, nós precisamos cuidar da casa, nós precisamos ter filhos, lá. Então, para você seguir uma carreira de DJ, primeiramente, você tem que estar disposta a cortar
esses vínculos familiares. Não quer dizer que você não possa ter filho, obviamente você vai poder ter um filho. Mas, tendo um filho, talvez você vai pensar 2 vezes antes de sair de casa à meia-noite para voltar às 6 da manhã. Você vai pensar 3 vezes antes de pegar um avião e passar 1 mês fora com o filho. Então, é uma dificuldade, coisa que o homem já não tem tanto problema, porque o filho vai ficar com a mulher. Então, você tem que ter um espírito muito livre e muito certo do que você quer, porque você vai abdicar dessas coisas. Eu abdiquei dessas coisas na minha vida. Eu sei que eu não vou ter filhos, não pretendo ter filhos, talvez eu vá ter uma velhice solitária por causa disso. Talvez eu não vá ter muitos amigos, porque eu passo a vida inteira de longe, viajando. Eu lembro que meus amigos iam lá para casa, se reunir para jogar pôquer. Eu não subia, eu ficava sempre no estúdio. Hoje, esses amigos não me procuram mais, entende? Porque eu não criei esse elo. Então, a gente é um pouco ermitão. Não, mas o DJ ele é um pouco solitário. É um pouco, você não é no muito. quarto de hotel sozinho, muito. você está viajando sozinho. É muito. São raros os momentos que você pode estar acompanhado e, mesmo assim, você tem que estar com alguém que vai entender realmente. Mas eu acho que o legal é, assim, em termos viajar pela Europa como mulher, independentemente, mas é muito mais tranquilo que viajar pelo Brasil, né? Isso a gente tem que assim, lembrar, né? em Berlim eu ando com a minha mala sozinha às 3 da manhã e tenho plena convicção de que nada vai acontecer. Eu jamais faria isso aqui. Infelizmente. Isso é um baque muito forte quando você vem. Você lá, meia-noite, você sai, você vai pegar um metrô, você vai para balada, você faz o que você quer. E você. Aí tem aquele. Estou andando no meio da rua, sozinha lá em Berlim. Tal. Aí eu vejo um cara vindo lá na frente. Falei, vai dar treta. Aí eu já. Aquele espírito brasileiro, né? Vou me preparar, eu já vejo se tem uma pedra no chão, já vejo se eu posso correr, mas continuo andando, né? Aí o cara vai se aproximando, eu vou me aproximando do cara, e o cara passa, o cara nem me olha. Eu falo assim. Se pá, dá uma boa noite Porra, ainda, né? não vai nem me olhar, não vai nem nada. Eles não estão nem aí, não estão nem aí. Os loucos, os mais loucos, eles não te perturbam. No máximo vão pedir uma moeda, eles vão pedir moeda e vai ter uma plaquinha escrita assim, for weed, para maconha. Então, eles são super honestos. Assim. Mas eu acho que assim, essa é a única parte que eu vejo assim que pode ser considerada um pouco constrangedora, essa questão de ser mulher no Brasil, aqui pela essa questão de segurança, poder sair, poder fazer isso é um pouco ir pra chato, clube assim. sozinho, porque a gente voltar. anda um pouco tensa, assim. É difícil andar sozinha mesmo. Eu ando tensa. E eu, às vezes, eu sou um ET em alguns lugares, porque, né? Cabelo descolorido, raspado, tatuada. Se eu vou para o interior, eu fui tocar em Jericoacoara, homem. Nossa Senhora. É que assim, para chegar em Jericoacoara, tu pega um camelo, pega um elefante, até chegar lá para Jericoacoara. Aí a gente diz assim, estamos com fome, vamos parar para comer alguma coisa, vamos parar no restaurante de beira de estrada. Aí, assim, tu para no restaurante de beira de estrada, aquelas carnes de sol, mosca. Aí você olha aquela comida, aquela coisa encebada de dias, assim, falei, tá. Aí eu de preto, de regata, falei, acho que eu não vou comer aqui, mas eu vou comer lá. Vou atravessar a rua. Quando eu fui atravessar a rua, era um ET atravessando a rua. As pessoas pararam, se cutucavam, apontavam. Eu falei, cadê o carro? Cadê a van? Deixa eu esconder aqui. Então, tem lugares no Brasil ainda que eles não estão acostumados à nossa estética. Sim. E até mesmo por assim, né? Inclusive no hotel ali, eu fui. A Patrícia, por favor. Uma com cabelo, boca diferente, aí ela mesma. Ela saiu ali, tá? Não deixa beleza. De ser um chamariz assim, né? Maravilha. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Vamos lá? Oi? Um país onde eu sonho tocar? Eu tenho vontade de ver a Índia. Não, eu gostaria de ir para esses lugares mais ermos, assim. Deixa eu pensar. Eu acho que a Índia seria... Eu queria ir para Marrocos, sabe? Esses lugares mais diferentões, assim, Egito, para ver como é, para ver como acontece. Para tocar ou só ir curtir? Não, para tocar. Para tocar também. Tocar, né? Para tocar também. Você é daquelas que... vamos tentar arrumar um trabalho, então, para poder ir viajar, é assim, né? Quase Tem gente isso. que é assim, né? Vem aí. Não, então vamos arrumar um trabalho, então arruma uma data para mim tocar aí que eu vou, né? Eu já fui mais, hoje eu já sou mais tranquila. Assim. Por exemplo, queriam me buscar lá no México e os caras, a gente só pode pagar tanto. Há um tempo atrás eu iria, porque eu ia tirar do meu bolso para ir para conhecer o México, por exemplo. Hoje eu já não me permito muito, porque é muito perrengue.
É muito perrengue. Hoje eu acho que já dá para dizer, não, eu vou tocar com o maior prazer, vou fazer meu cachê reduzido, mas me dê o mínimo que eu preciso, que é um bom hotel para eu poder descansar, que é um transfer bacana para eu poder ir, e me garanta uma festa gostosa, né? Assim, o resto... Eu acho que chega num ponto que você não passa mais perrengue, não precisa passar tanto perrengue. Assim. É. Mais alguma, pessoal? Mais uma lá, então? Tá, assim, é que desde o início eu já tinha essa alma de artista, então eu já fui para as artes visuais, então eles já sabiam que eu não ia ser muito certa, assim. Mas aí, quando eu comecei paralelo à música, fui levando a música, coisa e tal, e aí eu tinha que dar aula paralela à música. Eu dei aula em faculdade de arte, dei aula de pintura durante muito tempo, e eu levava paralelo. Aí minha mãe é uma fofa, eu amo ela. Ela me virava assim para mim e dizia, ai, Patrícia... Vai dar aula, filha. Fica com a aula, vai tentar entrar na faculdade. Porque eles se preocupam com a gente, né? Obviamente. E eu olhava para a mãe e dizia assim, ai, só mais esse ano, mãe? Só mais esse ano. Eu passei uns 5 anos falando, toda virada de ano. E aí, vamos, aí a faculdade. Não, só mais esse ano, mãe, só mais esse ano. Aí hoje ela me olha assim e diz, valeu, né, filha? Eu falei, mãe, era só mais um aninho. Eu precisava de mais um pouquinho para dar certo, assim. Aí hoje ela super me apoia. Hoje eu vou viajar, ela diz, ai, boa viagem, filha, boa gig, bom show. Aí, ela fala gig? Fala. Porra. Aí, Minha mãe nunca falou gig. Aí quando termina, ela assim, foi bom o show, eles gostaram? Eu falei, gostaram, mãe, foi bem legal. Aí hoje ela se emociona, tal, assim. Mas e o pai? Meu pai é todo emotivo também. Então hoje eu tenho um super apoio, assim, deles. Mas foi há pouco tempo atrás. Eu acho que isso aí é comum com todo Comum, mundo. porque o pai não quer ver o filho se fuder, né? E entrar na arte. Mas e se fode mesmo. Se fode muito. O negócio que é maravilha, é só Não, sopinha de letrinha da vovó, né? Não, se Nada, é fode muito perrengue. Eu sempre falo para os alunos, vocês realmente têm certeza? Tem certeza? Vocês querem ser DJ mesmo, verdade, né? Ou produtor e tal. É. Pessoal, mais alguma? Nós vamos ter que ir, vamos lá. Eu vou completar 17 anos de profissão. Comecei lá pelos anos 2000. E em 2008 eu comecei estudar produção. E em 2013 foi quando eu fiz uma música que eu disse, tá bacana. Então eu demorei... Blanqueou. Daí blanqueou. Dá para virar um verbo isso aí, né? Não, Você está blanqueada hoje? E assim, vocês que estudam produção, saibam que é uma coisa que exige tempo mesmo também, né? Não é na primeira que vai ser boa, não é a segunda, a terceira. É um processo. E toda música nova tem um quê da música antiga, é um acúmulo de informação, é um acúmulo de experiência, é um acúmulo de mensagens, até chegar numa música bacana. Assim, aprendendo. Né? Pô, foi uma blanqueada muito boa. Que bom. Quero agradecer aqui a Paty, foi Eu que incrível. agradeço. Pessoal, brigadão aí, vamos dar uma salva de palmas aqui para ela aqui. Valeuzão. Obrigado aí pela presença de todo mundo aí. Obrigada a vocês. Em breve a gente anuncia aí um novo workshop aí para vocês aí, tá bom? Valeu, brigadão aí. Valeu. Se quiser tirar foto, agora fica à vontade, vamos ter uns 5 minutinhos.